Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações da Petrobras. Eu comprei mais de 13 mil reais em ações da Petrobras, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram, tá? Eu acredito que a Petrobras, olhando para médio e longo prazo, pode me proporcionar tanto uma valorização interessante, fora também bons dividendos, tá? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar o racional desse aporte e ainda por cima vou mostrar um segredo aqui que pode surpreender os investidores de Petrobras. Fora que não vamos falar somente sobre Petrobras nesse vídeo, também vamos falar sobre Vale, tá? E também sobre Klabin. Será que agora estão numa região de preços interessantes? Ainda mais agora com essa queda de Klabin voltando para os R$ 3,78. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras. Petrobras hoje que representa 6,9% da carteira do canal. É claro que esse grande aporte nas ações da empresa não foram feitos do dia para a noite, tá? Eu fui acumulando as ações aos poucos, pessoal. Quando a gente pega aqui, ó, a parte de lançamentos, perceba que os únicos grandes aportes que eu realizei na carteira foi no Itaú, tá? Onde eu comprei ferozmente, mas tirando o Itaú, todas as outras ações dessa carteira eu comprei numa velocidade moderada, não foi rápido, tá? Perceba aqui, ó, pegando na linha 2, na linha 3, na linha 4, Petrobras foi sendo acumulada de pouco, tá? Se a gente separar aqui nos meses em que eu fui fazendo compras, nos últimos meses, nos últimos anos. Porém, Petrobras, a data exata que eu comprei, pessoal, foi ali mais ou menos para agosto de 2025, tá? Foi quando eu comecei a realizar meus primeiros aportes nas ações da empresa. E hoje eu tenho 438 ações de Petrobras a um preço médio de R$ 31,45. Por que eu estou comprando Petrobras? Olha, pessoal, eu acredito que o futuro na empresa é bastante promissor, tá? Para primeiro de conversa, que quando a gente pega aqui, ó, para analisar a Petrobras, esquece política, esquece governo de esquerda, governo de direita, você tem que focar no principal produto que a empresa vende, que é o petróleo. Então, quando você fala de Petrobras, você tem que olhar para petróleo, tá? Não tem jeito. O que tem acontecido com a Petro nesses últimos tempos? O preço do barril do petróleo, o Brent, o petróleo cru, cotado no mercado internacional, está em queda. Perceba que o último topo foi de $120 e agora o preço do Brent está em $61 o barril, tá? Isso faz com que Petrobras seja prejudicada na cotação, por isso que as ações da companhia vêm caindo nesses últimos 5 anos, vindo para essa região dos R$ 31. Perceba que a cotação ajustada, pegando a cotação padrão, a empresa chegou a ser negociada por um preço bem mais elevado, em torno aqui de R$ 42 a R$ 45, tá? Mas o que acontece, pessoal, é o seguinte que me faz ver essa visão diferenciada. Não é só pelo fato de queda no preço do barril que eu tô comprando. Perceba que a dívida líquida da Petrobras está muito controlada, então isso aqui já traz um ponto positivo para a empresa. Outro fator é o baixo custo de extração. A empresa tem reduzido o seu custo de extração no barril muito bem, pessoal. A empresa tem feito isso com maestria, tá? Hoje o custo médio por extração de barril na Petrobras fica na faixa de $28 o barril, o que faz com que a empresa esteja muito mais protegida contra as flutuações de preço no barril de petróleo, tá? A gente sabe que a commodity acaba sendo muito cíclica, porém se a empresa está conseguindo controlar custos e reduzir, aumentar as suas margens, controlando esses custos no barril de petróleo, nas suas mercadorias, a empresa começa a ter uma vantagem competitiva interessante. Então somente abaixo de $28 o barril que a Petrobras começaria a ter prejuízo. Mas aí é que mora o pulo do gato, porque o mercado jamais deixaria o preço de qualquer commodity se desvalorizar para sempre. Por que isso, Pablo? Justamente porque isso inviabiliza a produção global, seja qualquer commodity, seja a celulose, seja o minério de ferro, seja a soja, seja o petróleo. Tecnicamente, existe um fim para tudo, tanto para alta
como para baixa. Se toda commodity cair para sempre, a gente enxerga de que ela não tem mais valor agregado nenhum, tá? Então já era, não é isso que tem de acontecer. Uma hora o mercado obrigatoriamente vai ter que injetar liquidez para que os preços voltem minimamente para cima, para que as empresas continuem operando, senão isso vai inviabilizar a produção e elas vão paralisar o seu estoque. Então, cada vez Petro reduzindo esse custo de extração, traz para o acionista uma vantagem competitiva muito interessante, tá? Outro fator é que a política de dividendos da Petrobras está muito bem fixada, tá? Perceba que ela paga, caso o preço do barril do petróleo esteja acima de 4, ali mais ou menos acima de 40 dólares a tonelada, a gente percebe que a empresa pode pagar um dividendo adicional na faixa de 4 bilhões de dólares. Ou seja, pessoal, memorizem bem, tá? 40 dólares de preço de barril de petróleo. Se estiver acima disso, a Petrobras ela pratica um dividendo de 4 bilhões de dólares. Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, pelo dólar atual, isso dá aproximadamente um dividendo de quase 22 bilhões de reais, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares. Abaixo disso, ela não é obrigada a pagar. E se eu multiplicar isso aqui por 2, né, supondo um resultado operacional parecido, hoje a Petrobras poderia pagar para os seus investidores aproximadamente em dividendos de forma mínima 10,4%. Estão percebendo como a empresa está barata só olhando para a renda passiva? Fora a valorização, que hoje ela negocia com EV sobre EBITDA na faixa de 4 vezes. Somente para negociar na média histórica, as ações já precisariam subir pelo menos um 100%, tá? Eu tô colocando pelo menos, então olha só como a empresa está barata, abaixo do preço justo e ainda por cima pagando um excelente dividendo. E fora que esse fator da margem equatorial pretende fazer a Petrobras crescer muito para os próximos anos, tá? Você poderia só ter aqui de dividendos já um colchão de retorno, fora esse potencial de apreciação na cotação. E a empresa ficando de mais qualidade. Ah, é do governo? É, porém, pessoal, lembre-se que não tem só lado ruim de você investir em estatais. As estatais, elas abrangem uma segurança incalculável para o investidor. Sabe qual? O governo jamais vai deixar essa empresa quebrar. Eu acho que isso aí é uma segurança que nenhuma outra empresa privada vai conseguir ter, tá? Então, uma empresa que gera caixa, paga dividendos, está barata, você tem os melhores dos mundos nesse tipo de empresa. Claro, não é somente Petrobras também que eu sigo comprando na carteira do canal. Perceba que eu fiz uma boa compra, não deu muito tempo, tá? Mas eu fiz uma compra razoável em Vale. Hoje ela representa 2,5% da carteira. Estou esperando um preço melhor para eu poder voltar a comprar a ação da companhia. Mas eu acho que Vale hoje não é uma má opção não, tá? Quando a gente olha aqui, ó, para o preço do minério de ferro, a gente vê que segue se desvalorizando. E aí a gente sabe que pelo fator estatístico é muito mais vantajoso você comprar ação cíclica quando o preço está caindo, quando o preço da sua mercadoria está em baixa, não nos momentos de euforia. Senão você vai pagar caro e não vai ter um retorno acima da média, tá? Mas sabe qual que é o pulo do gato? Assim como a Petrobras, hoje a Vale ela tem um custo médio por extração de pelota aproximado de 54 dólares a tonelada, 54 dólares por pelota. E todos já sabem que o minério de ferro de Carajás, na Vale, tem muita qualidade. 85% de teor de concentração de minério de ferro a pelota ali na Vale. Então a gente percebe, pessoal, que o minério de Carajás tem muita qualidade, faz com que esse custo de extração baixo de 54 dólares a pelota, o minério de ferro, hoje ele cotado em 106, tem bastante margem. Então a Vale só teria prejuízo se o preço do minério de ferro caísse para baixo dos 54 dólares a tonelada, tá? A probabilidade disso acontecer é muito baixa, tecnicamente nula, porque isso também viabiliza a produção em várias outras mineradoras. Perceba que tem esse fator de proteção. E, né, consequentemente, se a Vale continuar reduzindo esse custo caixa, ela vai ficar cada vez mais protegida contra a flutuação de preço no minério de ferro. Ela depende muito da China, tá? Perceba que grande parte da receita da Vale está atrelada no mercado chinês. Então, se a China está indo bem, tá? Consequentemente, a Vale tende a ir bem. Se o mercado monetário na China, no caso, os estímulos ali na economia chinesa estão indo bem, a Vale vai voar. Caso contrário, não. E ela está reduzindo consideravelmente a fatia nesse mercado. 48% hoje, né? Está na China, porém, ela está diversificando a sua receita. Pretende agora investir na Índia também, que tem um minério de ferro de altíssima qualidade, até mesmo superior ao de Carajás. Então perceba que a Vale não está parada, ela está investindo, buscando novos projetos, tá? E consequentemente, pessoal, mesmo que a China, né, seja o principal representante na sua receita líquida, ela não está parada, está procurando também não depender
somente da China. Mas vamos reconhecer que a realidade é essa, a China representa grande parte da receita da empresa, tá? E pegando aqui, perceba que 79% dessa receita está para o minério de ferro, tá? Então, se o minério de ferro sobe, Vale também tende a subir e vice-versa. Hoje, se a gente considera o preço justo das ações, a ação estaria ainda barata, porque se ela continuar tendo um EBITDA de 75 bilhões por ano, eu divido isso aqui, ó, pela quantidade de ações da empresa, a gente pode perceber que Vale hoje, considerando o preço justo das ações, tá? Ela teria um preço justo de R$ 127, que dividido por este preço atual de 68, potencial de alta de 87% nas ações. Fora que ela também pretende continuar pagando um bom dividendo na faixa de 10 a 11% e ainda tem todo esse potencial de upside na carteira de vocês. Eu, em particular, para ter uma margem de segurança um pouco maior, prefiro sim uma correção, tá? Se vai acontecer, eu não sei, mas o que eu penso é o seguinte, pessoal, nós não temos ali fatores concretos de que o preço do minério de ferro vai subir, mas como com empresa cíclica tudo pode mudar do dia para a noite, então a gente precisa acompanhar. Eu particularmente prefiro Vale abaixo dos R$ 65, que aí já fica um preço interessante. Tá barato ainda? Tá, mas eu prefiro margem de segurança, justamente para poder comprar nos melhores momentos. Nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Hoje a empresa está barata também pelo EV sobre EBITDA, se o EV sobre EBITDA da empresa voltar à normalidade, as ações também podem disparar mais de 70% na cotação com muita tranquilidade, e você ainda tem esse fator de recebimento de dividendos aqui na empresa, tá? E agora, vamos para a última ação aqui da lista, as ações da Klabin, que, pessoal, de verdade, tá? Eu acho a Klabin hoje mais barata que a Vale. Ué, Pablo, se você acha a Klabin mais barata que a Vale, por que que você não vende Vale para comprar a Klabin? Porque, pessoal, eu não comprei para vender, tá? Eu tenho a minha meta e quantidade de ações na Vale, pretendo carregar a ação para longuíssimo prazo, eu não vou ficar me desfazendo de empresas boas, tá? Até porque, pessoal, eu sou um colecionador de ações para longo prazo. Todo mundo deveria pensar assim, viu? Porque, consequentemente, pensando dessa forma, você não vai ficar vendendo os seus bons negócios. Você vai procurar trabalhar, se esforçar, se empenhar para você comprar o mais ações possível, tá? Ou seja, de boas empresas que paguem bons dividendos. Voltando aqui para a Klabin, pessoal, acho que a empresa hoje está muito barata. Primeiro ponto, Klabin já é uma empresa cíclica, que também depende do preço da celulose. Perceba que por mais que a empresa, né, tenha diversificado as suas receitas para a parte de papel e embalagens, não podemos negar de que a parte de celulose ainda é representativa no seu balanço. E hoje a Klabin tem uma porcentagem de mais de 30% do seu lucro na parte de celulose, do seu EBITDA. A parte de embalagens vem se tornando representativa, perceba aqui, ó, cresceu papel cartão, cresceu embalagens no geral, que é no caso, né, um tipo de mercadoria menos cíclica para a Klabin, mas também é cíclica. Veja o que aconteceu com a Irani em 2024. O e-commerce acabou dando uma enfraquecida, o preço das aparas acabaram caindo e, consequentemente, a Irani também teve uma grande queda no lucro. Por quê? Porque tudo é cíclico, pessoal. O preço da embalagem é cíclico, tá? Preço da celulose é cíclico. A diferença é a magnitude. Hoje, a celulose tem uma ciclicidade muito mais elevada do que o preço ali, né? Tanto do papelão do lado, do papéis e embalagens no geral, mas todos são cíclicos. E perceba, olha a montanha russa que é a celulose. Uma hora sobe, uma hora cai, tá? Porém, os melhores momentos de comprar ações da Klabin é quando a celulose está em baixa. Perceba que hoje a empresa está barata já por este fator. Fora que o PL está alto. Geralmente o PL alto em ações cíclicas, isso denota de que a ação estaria bastante descontada. Porém, existe um fator aqui que eu acho que vai dar uma diferenciada na Klabin, tá? A gente já sabe que a ação está barata neste patamar de preço, mas o grande fator é esse EBITDA projetivo para 2027. A empresa pretende ter um EBITDA na faixa de 9 bilhões de reais. E se eu jogar aqui, pessoal, tá? O valor de firma atual hoje da Klabin, considerando 49 bilhões e dividir por este EBITDA de 9, temos um EV sobre EBITDA de 5. A média da Klabin é ser cotada em 10 vezes EBITDA. Então, somente aí para a Klabin hoje, tá? Ser cotada pela sua média de EV sobre EBITDA, a ação, descontando aqui, né, a dívida líquida da companhia, precisaria subir aproximadamente, considerando o valor de mercado atual, mais ou menos ali uns 178%. Tá vendo o potencial de valorização somente para ação negociar no seu preço justo? E fora
que a empresa tendo esse crescimento no EBITDA, mais aliado a uma celulose, quem sabe no futuro melhorando, o lucro EBITDA poderia ser ainda maior. Para empresas que têm dívida, a gente prefere olhar para EBITDA para não sofrer ali essas questões de efeito caixa, efeitos tributários e tudo mais que a gente sabe, né? 9 bi multiplicado por um payout de 30%, e eu divido isso aqui pela quantidade de ações, divido pela cotação atual da ação, temos ali um dividendo projetivo na Klabin de 11,5% já para os próximos anos. Somado a uma taxa de crescimento de 8% ao ano e mais uma taxa de reaplicação do provento de 2%, Klabin poderia gerar uma rentabilidade de 21,5% ao ano na média. Vocês entendem como a ação está barata? Tanto potencial de alta e também potencial de bons pagamentos de proventos. Fora que a empresa tem perspectiva de desalavancar, reduzir essa dívida, porque o seu período de investimento já foi concluído. Então o período de colheita na Klabin está bastante próximo. Então hoje a ação ali abaixo dos R$4, para mim é uma região bem interessante de compra, tá? Nos 3,50, 3,70, acho um preço interessante para quem olha para a empresa para médio e longo prazo. E o preço justo das ações seria aproximadamente ali, ó. Se a gente pegar esse EBITDA, né? Dividir pela quantidade de ações da empresa, temos aqui, no caso, um EBITDA por ação de 1,45. Então, 22,5 vezes 1,45 vezes valor patrimonial de 1,66, preço justo das ações de R$7, que dividido por este preço atual, potencial de alta na Klabin de 94% na cotação. Então, acho sim uma empresa barata, tem a tempestade perfeita. EBITDA crescendo, aliado com o preço de celulose desabando. Imagina se o preço da celulose voltar a subir, aí nem se fala, tá? Acho que a Klabin sim poderia decolar. Nada recomendação de compra ou de venda, e é uma empresa que eu sigo de olho para a carteira aqui do canal, tá? Nossa, Pablo, achei muito massa esse seu vídeo, mas aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz, tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa para facilitar nosso dia a dia? Bom, pessoal, por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Aí você clica aqui nessa parte e você já vem aqui por uma série de outros produtos também. E também você pode me seguir no Instagram, caso você tenha aí dúvidas a respeito aqui do canal, ou se você também quiser contatar os meus serviços de consultoria e também dúvidas em geral. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!